algum jeito da gente identificar o problema, não desanimar com o problema, da gente definir o que é um problema de fato ou que é só uma coisinha, um ruidinho ali no dia? Pois é importantíssimo a gente saber separar o que é um problema e saber dimensionar os problemas. Por quê? Nós temos tempo limitado, dinheiro limitado, mão de obra limitada, então nós precisamos, de fato, priorizar. Mas a gente pode dizer que no mundo corporativo, de qualquer ramo, de qualquer atividade, a gente pode dizer que problema é aquilo que impede que a tua empresa, a tua equipe atinja uma meta. Problema também é aquilo que a longo prazo afetará a parte financeira de forma indireta, mexendo, por exemplo, com o ambiente da empresa, o clima organizacional. Posso considerar que problema também, numa visão mais filosófica, é toda e qualquer coisa que perturba a paz, que tira a paz das pessoas que estão inseridas naquele contexto. Tudo mais pode até ser aí uma dificuldade, um obstáculo, mas se não te dá prejuízo financeiro, se não te impede de bater metas, de ganhar dinheiro, se não tira a paz, não perturba a paz do ambiente, talvez não seja exatamente um problema. Aí é o primeiro passo para a gente começar a definir no que a gente tem que dar foco para cuidar e resolver. Ah, eu adorei sua resposta, me fez lembrar meu pai. Quando a gente era mais nova, a gente reclamava de umas coisas, eu e minha irmã, ele falava, mas gente, vocês estão brigando por quê? Não, isso não é, não, isso não é problema. Não tem problema nenhum isso. É gostoso, né, quando a gente tem pessoas próximas que você confia, que te traz essa consciência, né, dessa questão do que perturba a paz ou não. Uma ótima dica, falou de um jeito prático. O professor Vicente Falcone, numa obra dele, ele diz o seguinte, nós precisamos inclusive enxergar que existem problemas ruins e problemas bons. Que são oportunidades de crescimento, Exato. desenvolvimento. Por exemplo, o pessoal de vendas. Ah, tem muito cliente, eu não tenho força de vendas para atender. Olha que problema bom, né? Se isso acontecer. Aí cai numa outra questão, hein, Rogério? É o chefe que faz isso? É o assistente do chefe? É a equipe inteira junta? Ai, né? Pois é. Cada situação vai ser uma situação e também o ideal é que mais gente se debruce no mesmo problema. Ah, é? Principalmente quanto maior o problema e maior a percepção da gravidade dele, mais gente olhando. Porque uma visão única, um ponto de vista único, ele pode ser pobre. Tá. Então, por exemplo, um problema grande, uma pessoa de cada área não bastaria. É melhor, então, fazer uma coisa mais ampla. Como eu disse, vai depender muito da estrutura e do tamanho da empresa. Tá. Mas pelo menos uma pessoa de cada área, ou se o problema é específico de uma única área, que mais envolvidos nele possam debater, inclusive utilizando o próprio Gucci, atribuindo nota. Porque às vezes eu olho para um problema e falo, a gravidade dele é nota 5, é gravíssimo. E para mim é 1. Mas de repente para você é 1. Então eu preciso ter mais alguém para mediar, ou mais pessoas, para darem outros pontos de vista e enriquecerem aquilo. Quanto mais gente você chega na média ponderada, mais perto da verdade. Ai, que bom! Olha só, gente, ótima dica. E aí, isso também tem a ver com a visão sistêmica, com ter senso crítico. É nesse momento, ou anterior a esse momento, que a gente tem que trabalhar isso? Exato. E aí, resolver problemas complexos está totalmente associado a ter pensamento crítico, para desenvolver senso crítico, e tudo isso depende da tal visão sistêmica. E aí fica, para muita gente, fica, mas que diabo esse monte de palavras? Exatamente, uma porção de expressões aqui. Visão holística, poxa, vai ter que usar cristais, acender incenso. Não é isso. Ajuda também. Não tenho dúvida, eu acredito muito nisso. Não tá? gente? Meditar, orar. A oração forte da manhã, antes de dormir. Ao dia amanhece outro. Não tenho dúvida que vai ajudar demais. Mas não era exatamente essa a questão da visão sistêmica, né? Sistêmico significa, ou melhor, visão holística. Visão holística significa ver o todo. E eu gosto muito do exemplo do porquê que, às vezes, um jogador de futebol numa partida, ele não consegue entender que ele está se posicionando errado. Por quê? Porque ele não tem visão holística. Ele está olhando só o ponto de vista dele, jogador. Mas é por isso que o comentarista de futebol, que tem lá várias câmeras, um videotape e a visão de cima do estádio, ele consegue enxergar melhor e fazer uma crítica sobre o jogo mais próxima da verdade, porque ele sai de dentro do jogo, ele não está inserido no jogo, ele sai para fora e consegue ver o todo, inclusive enxergando por pontos de vistas diferentes. Ele consegue olhar pela visão do... Exato. Ele vê pela visão do goleiro, ele vê pela visão do atacante. Isso é ter visão holística, é sair de si. Para ter visão holística, você tem que abrir mão do seu ponto de vista. E aí entra no pensamento crítico. Pensamento crítico, com a visão holística, eu consigo desenvolvê-lo quando eu isento de opiniões, preconceitos, ideias preconcebidas de que isso sempre foi assim, isso precisa ser feito desta forma. E aí quando eu consigo me isentar disso e começar a considerar o ponto de vista dos outros e ouvir os outros e analisar, senso crítico é desenvolvido com muita informação.
É isso. Eu gostei do seu exemplo, porque, gente, falando agora do locutor, né?